Nós estamos aqui com a Débora Paixão Fortes. Isso. Ela tem 30 anos, é solteira. Você nasceu aqui em Ponce Lacerda? Nasci em Ponce Lacerda e vivo aqui desde quando nasci. Amém. 30 anos de vida. Bom, Débora, eu quero deixar você bem à vontade. Nós estamos aqui num papo descontraído mesmo, né? Outro dia eu estava conversando com o pastor Alex, eu estava falando para ele assim: nós precisamos de pessoas que contem histórias, porque muitas vezes a gente fica, né? É importante muito, sem dúvida nenhuma, a gente conhecer as histórias dos personagens bíblicos, mas também nos nossos dias de hoje, né? Nós temos muitas pessoas com um testemunho de vida edificante, né? Que podem levar esperança para outras pessoas, porque muitas das vezes eu estou passando por uma dificuldade e acho que eu não vou vencer, né? E aí vem uma pessoa e fala assim: olha, eu venci, Jesus me ajudou, eu consegui. Então isso traz esperança, né? E eu estava vendo um pouquinho sobre a sua história. E você nasceu no berço cristão? Eu nasci num berço cristão, né? Primeiro eu quero cumprimentar a todos que estão nos ouvindo. É um prazer poder estar aqui, né? Deus usa uma pessoa que leva a gente ao nome da gente aí, né? E hoje estou aqui. E eu creio que Deus possa falar no coração de cada um que vai nos ouvir, e que meu testemunho, um pouquinho, né? Porque a gente tem tanto testemunho, se a gente fosse contar tudo o que Deus já fez na vida da gente e expressar toda a gratidão, eu creio que uma noite, 2 noites, 3 noites se passariam e a gente ainda estaríamos falando daquilo que Deus fez. Mas sobre a sua pergunta, eu nasci num berço evangélico, cristão, e eu quero dizer, quando eu falava isso, né, passei um pouquinho dessa história para você ouvir um pouco, né, da minha história, né, para você ter uma ideia do que era aquilo que eu poderia, né, estar falando. Quando eu falava, veio assim no meu coração que hoje, que nem eu nasci num lar evangélico. Eu nasci, fui instruída num lar evangélico, nos conceitos cristãos, mas com o passar do tempo, eu deixei o meu coração se esvaziar de Deus. E o mundo começou a entrar no meu coração, né? Através da minha adolescência, já nos meus 14 para os 15 anos, eu comecei a me desviar do caminho do Senhor. Eu comecei a deixar as coisas do mundo, as amizades, muitas das vezes, né, não me influenciar. E eu cheguei a um ponto que eu cheguei no meu pai aos meus 15 anos e na verdade, assim, eu tinha muito medo, porque meu pai, ele era pastor na época, né? Ele tinha uma igreja que ele era pastor e eu congregava na igreja com ele. E às vezes a gente ouvia assim: se você abandonar Jesus, se você sair da igreja, você não vai comer da comida que Deus põe na minha mesa, e você não vai isso, você não vai aquilo. E eu tinha tanto medo dentro do meu coração, e eu estava assim, já tendo uma atitude não agradável a Deus, vivendo dentro da igreja, participando da Santa Ceia, e aquilo, o próprio Espírito Santo foi me incomodando. E eu falei assim: isso está errado. E eu cheguei no meu pai, tomei uma coragem, que eu ficava com tanto medo. Eu cheguei e disse: olha, pai, o negócio é o seguinte, a minha vida está assim, 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 e eu não vou continuar dessa forma na presença de Deus, porque um dia eu vou ter com Deus, eu vou ter que pôr diante de Deus, e eu vou ter que me responsabilizar pelo aquilo que eu estou fazendo. Então, a partir de hoje, eu estou saindo da igreja. E só que quando eu voltar, eu vou voltar porque o Espírito Santo me tocou, e eu quero ser fiel a Deus. Quando eu voltar na presença de Deus, eu quero ter uma vida diferente. E aos meus 15 anos eu me afastei da presença do Senhor. Então, quando você se afastou, dentro de você você sabia que você ia voltar? Às vezes a gente quer ter essa certeza, só que a gente não sabe se teremos a oportunidade. Ô Débora, houve assim alguma coisa assim que te impulsionou, por exemplo, uma decepção? Aconteceu algo que te levou a sair do caminho que você estava?
porque você nasceu num lar cristão, né? Você viveu ali até seus 15 anos. Foi o quê? Foi a curiosidade de saber o que tinha, né, no mundo, né, secular? Era uma curiosidade ou algo aconteceu com você? Você sofreu algum trauma, alguma decepção? O que te levou a tomar essa decisão de deixar de viver no propósito de Deus? Olha, diante de Deus, a minha sinceridade, Deus sabe que eu tô aqui tão com temor e tremor. Eu vou falar assim, eu sinto tanta responsabilidade às vezes de falar algo de Deus na minha vida, que eu tenho um temor muito grande. Sim, na minha vida sucedeu coisas no decorrer da minha infância em que isso me angustiava, isso tirava a minha alegria. Por mais que às vezes eu estava num lar evangélico, num lar cristão, mas assim, as coisas que sucederam no decorrer de alguma parte da minha infância, isso foi me angustiando, foi me entristecendo, foi assim. Então eu comecei a entrar na adolescência, aí você já está com aquela coisa no coração, e aí você vai conhecendo amigos, fala assim, vamos hoje, vamos ali beber. Aí eu comecei a beber, comecei ir para a área da prostituição, e a gente vai se envolvendo nisso, e isso cada vez foi se mutuando dentro de mim. Durante esse período dos meus 15 até os meus 21 anos, em que eu fiquei afastada do Senhor, base de quase 6 para 7 anos, quando eu consegui ter aquela força porque o Espírito Santo me ajudou. Durante todo esse período, teve várias vezes que eu tentei o suicídio, por várias vezes eu tentei o suicídio. Se hoje eu estou com vida aqui, foi porque Deus várias vezes fechou a minha sepultura, várias vezes Deus olhou para mim e disse assim, não, eu ainda tenho um projeto na tua vida, eu ainda tenho algo para fazer através da tua vida, e se hoje eu estou aqui, é pela misericórdia de Deus, porque quando eu fui para o mundo, quando eu fui viver a vida que o mundo me ofereceu, a misericórdia de Deus me alcançou só em duas coisas que eu acredito que eu não mergulhei, não caí pela misericórdia de Deus. E por mais que o meu lar às vezes era desconstruído diante da presença assim, daquela força que eu deveria ter como estrutura, foi porque o temor que eu tinha, pelo pouco que eu consegui firmar no meu coração, na minha infância, até a minha adolescência, que me permaneceu, foi o temor diante de Deus, que foi cair nas drogas, que eu tive um momento que eu experimentei, e aquilo me deu uma repulsa muito grande, eu passei mal e eu nunca mais, né? E o homossexualismo que hoje está aí, foi duas áreas da minha vida que o temor de Deus me segurou e eu não entrei, tive oportunidade. Mas na área da bebida, eu cheguei a um ponto de que um dia eu olhei para minha cunhada e disse assim, eu falei assim, eu estou mergulhada no mundo do alcoolismo. Às vezes a minha vontade era de beber até ir morrendo aos poucos, assim. Era como se eu tinha um sentimento que eu queria, eu me culpava. Um pensamento assim que o inimigo usava tanto na minha mente, que eu sentia uma condenação. E aquilo foi me mergulhando, aquilo foi me levando, aquilo foi me derrubando de mais e mais. E com o passar do tempo, eu estava numa situação tão degradante, mergulhada no alcoolismo, que eu disse assim, eu tenho que acabar com isso na minha vida. Eu tenho que tirar isso da minha vida. E como eu disse para você naquele áudio, eu falei assim, quantas vezes eu chegava assim, eu estava na roda de amigos, eu tinha alegria, a gente brincava, a gente sorria, a gente se divertia. Quantas vezes eu fiquei endividada para ter pessoas ao meu lado, para a gente estar numa rodinha de uma lanchonete para beber, porque eu queria companhia. Aquele medo de perder os amigos, aquele medo de não poder mais ir numa festa. Tudo isso me fazia com que eu não me aproximasse de Deus, porque eu tinha medo de perder aqueles que estavam do meu lado. E eu fui mergulhando. E um dia eu acordei. Um dia uma pessoa, ele estava desviado, ele olhou para mim e disse assim, até quando você vai ficar nessa situação? Os teus amigos estão indo,
Uns estão casando, estão indo embora, outros estão indo por aí. E você está na onde? Você está no mesmo lugar. O próprio ímpio falando para mim. E você está no mesmo lugar. Para com isso. A nossa vida é como uma pirâmide. Ele falou desse jeito para mim. Você faz uma estrutura e você vai subindo. Você não pode ficar em cima, porque se a sua estrutura quebrar, você vai cair. E a partir daquele momento eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Não foi isso que o Senhor me fez, não me fez nascer para isso. O Senhor não me fez nascer para estar dessa forma. E foi quando eu comecei a olhar diferente para a minha vida. E um dia, eu fiz uma campanha de oração numa igreja. As pessoas me chamavam, vamos na igreja? Aham, vou. Mas nunca ia. E um dia, a minha amiga, que hoje ela também é minha patroa, eu comecei a trabalhar nessa empresa e ela, vamos na campanha? Eu, vou. Aí eu, não, vou lá em casa, vou tomar banho, eu volto. Nunca voltava. Um dia Deus me incomodou. E eles fizeram uma campanha chamada assim, os meus sonhos no altar de Deus. Os meus sonhos no altar de Deus. E eram 7 dias dessa campanha. Eu nem sei se você tinha alguma pergunta, mas eu estou tão meio nervosa que eu vou falando, mas se você quiser, me interrompa. E comecei a fazer esta campanha e fui, colocando diante de Deus os meus sonhos. Que eu queria fazer uma faculdade, que eu queria comprar minha moto, que eu queria isso, que eu queria aquilo. E pular por último, que eu queria voltar para a presença de Deus, sabe? E a campanha foi se passando, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto dia, e Deus falava assim, Deus confirmava o sonho das pessoas que estavam participando daquele culto, daquela campanha. E eu falava, e um dia, no 5º dia, eu falei assim, Deus, olha gente, eu não sei se era ignorância minha no meu falar, ou se foi o jeito, mas foi o jeito que naquele dia eu achei para falar com Deus, e eu disse assim, Senhor, os meus sonhos não está rolando com o Senhor, não. Eu acho que eu fiz algum pedido errado, Senhor. Não está rolando. Senhor, a partir de hoje eu quero sonhar os teus sonhos na minha vida. A partir de hoje eu quero sonhar os teus sonhos. Aí quando foi na outra acho que foi uns dias de sexta-feira, eu fui de novo e Deus me chamou. E Ele disse assim para mim assim, a partir de hoje eu te renovo, a partir de hoje eu mudo a tua história, a partir de hoje eu mudo a tua vida. E olha, acredite quem quiser, mas essa é a história da minha vida. Quando foi a partir daquele dia, eu tinha vontade de dormir dentro da igreja. Era como se eu quisesse pegar a minha cama e levar lá para dentro da igreja, e eu não tinha vontade mais de sair da igreja, eu tinha vontade de continuar buscando a Deus, e aquilo foi subindo dentro de mim, foi aumentando, e eu estou aqui até hoje. Porque a misericórdia de Deus me alcançou. Quando a Mari disse para mim que ela queria levar esperança para aquelas pessoas que às vezes estão sem esperança. E quando o grupo de louvor louvou, né? Porque Ele vive. Aquele hino fala tanto comigo, que a nossa vida está na mão de Deus. Às vezes você, em algum momento, fez como eu. Às vezes você olhou para o mundo e às vezes as aflições da tua vida, as decepções, aquilo que você passou, aquilo que você sofreu desde então, quem sabe uma frustração, muitas das vezes até mesmo dentro da igreja. Você sentiu frustrado com alguém, você sentiu uma decepção e falou assim, vou sair da igreja. Não saia da casa de Deus por causa de ninguém. Você está na presença de Deus é por causa de Jesus. E se você sair da presença de Deus por causa de uma decepção, por causa de alguém, esse alguém não vai poder fazer nada por você. E se você está na situação em que um dia eu me encontrei, quem sabe você está no meio dos seus amigos, você está sorrindo. Mas a tua verdade está quando você chega na tua casa, quando você deita a tua cabeça na tua cama e você começa a pensar, fala assim, o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu estou fazendo da minha juventude, o que eu estou fazendo da minha adolescência. Nascer num lar evangélico não quer dizer que você nunca vai se desviar. Não sirva a Deus porque o seu pai está servindo a Deus, porque a tua mãe serve a Deus. Não sirva a Deus por causa disso. Aprenda a conhecer ao Senhor. Aprenda você a ter intimidade com Deus, independente da tua idade. Eu acho tão lindo quando uma criança louva ao Senhor, ela abre o coração, porque a partir de então
Porque a palavra do Senhor diz: deixe que as criancinhas venham a mim. Então, quando desde pequeno isso vai aumentando em seu coração, não sirva a Deus porque é o seu pai, a sua mãe, porque senão você vai desviar. É verdade. Débora, eu quero te fazer uma pergunta. Quando você estava, né, vivendo lá no mundo, na bebida, né, na prostituição, como você se sentia quando você chegava em casa? Qual era o seu sentimento? De desonra, de falta de dignidade. E tudo isso eu sentia perdido dentro de mim. Porque quem vive assim sabe do que eu estou falando. Quando você está com seus amigos, que você está ali às vezes bebendo, você está numa festa, você faz coisas que você nunca faria na sua sã consciência. Os laços do inimigo te levam a ser uma pessoa que você nunca imaginou ser quando você está lúcido na sua vida. E o maior sentimento que eu tinha era de desonra e de falta da dignidade na minha vida. Porque eu cheguei a um ponto em que tanto quanto as pessoas, quanto eu mesmo, via isso em mim. Eu cheguei a praticar coisas no mundo que me defamou. Coisas que me levou a uma vergonha, que há momentos que eu tive vontade de ir embora dessa cidade. Coisas que me envergonhou. E o inimigo, a Bíblia diz que ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele roubou de mim. Naquela época ele tinha roubado a minha dignidade, ele roubou a minha honra, ele roubou os meus sonhos, os meus projetos, ele roubou até a minha vida naquele tempo. Porque eu não tinha vontade de viver, eu não tinha vontade de estar mais neste mundo. Eu vivia, mas eu não tinha alegria. A minha vontade era tirar a minha vida, era acabar com aqueles sentimentos que eu tinha, era de destruir a minha vida. Como eu disse, tentei várias vezes o suicídio. E um dia Deus usou um instrumento e falou comigo assim: nunca mais tente tirar a tua vida, porque eu dei a vida e só eu posso tirar. E naquele dia, eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa tarde: Deus conhece você muito além do que você mesmo possa enxergar. No dia que Deus falou isso comigo, eu ponhei as mãos em meus olhos e abaixei a minha cabeça e disse... Fiquei quieta e o Senhor falou, o Espírito Santo falou dentro do meu coração naquela hora: por que tampa os teus olhos? Eu posso ver além das tuas mãos. A partir daquele dia que eu ouvi isso, foi daquele momento para trás, foi a última vez que eu tentei tirar a minha vida. Por mais que eu não tinha alegria, por mais que eu não tinha aquele desejo de viver, eu tive aquele temor no meu coração. E um dia, aprofundando um pouquinho, assim, não cheguei a falar para você no vídeo, no áudio, eu fui sentindo, como eu disse para você, as pessoas começaram: vamos na igreja, e eu às vezes começava a ir, eu ia um dia, eu ia outro. E um dia eu falei para Deus, eu estava tão cansada daquela vida, só que eu não tinha força para voltar. Às vezes nós vamos à igreja, e às vezes nós ouvimos o Senhor nos chamando e dizendo: você que quer consertar a sua vida, você que quer fazer uma nova aliança, você que nunca aceitou a Cristo como Salvador da tua alma, que quer entregar a tua vida para o Senhor como Salvador da tua alma, vem à frente. E às vezes a igreja, em um sentido todos, às vezes o pastor, o ministrador está fazendo este apelo, e às vezes a igreja está desligada. Às vezes a igreja está ali, desatenta, e é uma força tão grande. Eu cheguei vezes do meu coração parecer que ia sair da minha boca, de desejo de eu ir até a frente e falar: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu estou aqui. Mas era uma força tão grande que eu senti por várias vezes, que era um peso tão grande que eu não conseguia nem levantar da cadeira. Eu fui na igreja uma vez de uma prima minha, que ela congregava, e eu tentava levantar minha mão para chamar ela. Era uma força tão pesada que a minha mão não saía de cima do banco para me levantar e dizer: me ajuda.
Então, igreja, você que está me ouvindo, quando você tiver tendo um pedido, vamos, igreja, interceda, porque é uma força muito terrível, é uma força muito contrária, que pesa, que às vezes angustia a pessoa quer, mas não tem força. Então, às vezes nós não temos coragem de ir até a pessoa, vamos lá, mas está lá no teu canto, fala, Senhor, vai quebrando as correntes, Senhor, vai ajudando, Senhor, vai dando força, porque eu não tinha força, eu tinha desejo. Eu queria, mas eu não conseguia. E isso hoje é muito difícil. Nós quanto igreja, né, a gente, igual como você disse assim, que Deus usou a sua patroa, né, para convidar, te convidar, para te trazer de volta, né? E muitas vezes nós, como cristão, a gente olha e desiste. A gente olha para a pessoa, chama 1, 2 vezes, não quer ir, deixa para lá. Deixa lá, na hora que ela quiser ela vai, não vou insistir. Mas a gente precisa entender que há uma força ao contrário, que por muitas vezes a pessoa quer, mas ela não consegue. Então nós não podemos desistir, né? Porque a palavra do Senhor diz que enquanto há vida, há esperança. E nós precisamos insistir com as pessoas, né? Trazer para perto do Senhor. Às vezes a gente fala assim para as pessoas assim, você precisa aceitar Jesus, né? Às vezes as pessoas não entendem, né? E falam assim, mas Jesus já está no meu coração, né? O que a gente quer dizer é que há um propósito de Deus para a sua vida. Há um propósito que o Senhor estabeleceu, porque no livro de Jeremias fala que o Senhor nos conhecia antes de nós nascermos, antes de nós ser gerados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e havia feito para nós um ministério. Então assim, o Senhor nos conhece e Ele preparou um caminho para nós, Ele preparou um caminho para você. Então quando a gente fala assim, olha, vamos para a igreja, vem para Jesus, aceita Jesus, é isso que a gente está dizendo. Olha, vem viver o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, vem experimentar essa vida que Ele preparou para você, né? Então nós, quanto cristão, a gente precisa insistir mais, né? E eu quero, assim, em nome de Jesus, te agradecer. Amém. Por você ter aceitado esse convite, por você ter vindo aqui. E eu quero que você deixe uma mensagem final. Eu quero que você fale com aquele adolescente que muitas das vezes está acontecendo algo com ele, dentro dele, e ele não consegue dizer para os pais, ele não consegue dizer para ninguém, e aquilo vai só crescendo. E aí ele acaba se afastando do caminho, saindo da igreja, né? E indo viver outras coisas. E aí, com a sua história, tudo que você relatou aqui, eu pude entender uma coisa: que todo esse tempo que você passou foi uma perca de tempo. Foi uma perca de tempo. Você perdeu de viver algo lindo, né, da parte do Senhor, mas que você voltou em tempo, né? O Senhor te resgatou. Então eu quero que você deixe uma mensagem para esse adolescente que às vezes ele está pensando, ou às vezes nasceu num lar cristão, mas tem uma criação muito rude, né? Não tem liberdade com os pais, não tem liberdade com a mãe, com o pai para estar conversando, porque o adolescente ele enfrenta muitas incertezas, né? Eles, assim, essa fase de transição, né, acaba dificultando. E muitas das vezes a gente, como pai, a gente não consegue dar uma abertura, né, para que o filho chegue até a gente. É verdade. Então, eu também quero deixar um recadinho para você que é pai, mãe: se aproxime do seu filho, da sua filha, né? Ela precisa confiar em você, né? Porque muitas das vezes, se você puder dialogar e conversar, abrir esse espaço para os filhos, né, muita coisa vai ser evitada. É verdade. O que eu queria dizer era assim, é como a Mari disse: o tempo que eu passei longe do Senhor foi um tempo perdido. Depois que eu voltei e pude desfrutar do melhor de Deus na minha vida, eu falei: Senhor, por que eu saí da tua presença? E o que eu diria para você hoje, jovem, adolescente, que você está passando por um período como talvez eu passei na minha vida. Se você tem passado por algum trauma, não há trauma nenhum que Jesus não possa libertar, que Jesus não possa curar a tua alma,
Que Jesus não possa restaurar os teus projetos, a tua alegria, os teus sonhos. Não sei o que você possa estar enfrentando. Talvez eu esteja falando aqui hoje com meninas, com meninos que estão passando pelo trauma do abuso sexual. Que às vezes em tua alma está tão dolorida, tão angustiada, você não se sente feliz. Você não sente, como a Mari disse, não consegue se abrir para ninguém. Às vezes você está sofrendo sozinho com essa tristeza, com essa angústia. E eu quero dizer para você, não há nada que Jesus não possa curar. Mas o meu melhor conselho que hoje eu posso dar para qualquer um que esteja me ouvindo nessa tarde: não vale a pena abrir mão de Jesus. Porque a palavra do Senhor diz que nesse mundo nós teríamos aflição, mas Jesus venceu o mundo. Lá em Romanos também diz assim, que nada pode nos separar do amor de Deus, que nem a tristeza, que nem as adversidades, que nem as tribulações, que nem o porvir, que nem a morte. Nada disso pode nos separar do amor de Deus, senão o pecado. Não há nada que você esteja enfrentando que o Senhor não possa mudar na tua vida. Às vezes você se sente assim, mas ninguém me ouve, ninguém me entende, mas o Senhor te entende. E a partir do momento que você parar e quem sabe começar a ter uma intimidade melhor com o Senhor vai te ajudar a entender, o Senhor vai te ajudar a você superar, o Senhor vai te ajudar a você perdoar. Olha, se tem duas coisas que andam junto na nossa vida, é o amor, o perdão e o arrependimento. São três coisas. Se você se arrepende do teu pecado, o Senhor fala assim, eu te restauro, eu mudo a tua vida, eu faço a nova aliança. Se você libera o seu coração para o perdão, se você libera o seu coração para receber o amor de Deus, a tua história é mudada. Não há nada que não venha ser curado na tua vida através do perdão e do amor de Deus. E então o que eu digo para você nessa tarde é só isso. Se você quer ser curado, se você quer ser restaurado, abra o seu coração para perdoar, abra o seu coração para amar, porque assim você vai mudar a tua história, assim você vai mudar o que você está vivendo. E você, pai, você, mãe, atenta mais para o teu filho, atenta mais para o que ele está passando. Não olhe para ele como, esse menino não quer saber de nada, essa menina só quer saber, eu não sei mais o que fazer. Não pense assim. Ore por ele, profetiza sobre ele as bênçãos do Senhor, porque você não sabe os conflitos que está sendo enfrentado, e isso tem matado a nova geração. Nós estamos vivendo uma geração que está aflita, uma geração angustiada, uma geração que está entristecida com o que está passando, e às vezes ninguém entende. E eu creio que Deus possa mudar isso. E eu digo para você que nessa tarde o Espírito Santo possa falar mais ao teu coração através desse testemunho, que você possa receber vida, que você possa receber alegria, você possa receber força e a cura e a libertação do Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço também por poder estar aqui e poder compartilhar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. Às vezes faltou alguma coisa a dizer, mas eu creio que novas oportunidades Deus nos darão para testificar. Amém? Muito obrigada, Débora. Que Deus te abençoe, seu ministério grandemente. Amém. Gente, daqui a pouquinho agora nós vamos estar ouvindo a Nájila. Ela vai estar louvando o Senhor, adorando o Senhor. Ajude a gente a compartilhar essa live para que chegue no maior número de pessoas possíveis, para que o Senhor possa fazer na sua vida e na vida das outras pessoas também. Depois da Nájila, nós vamos bater um papo aqui com o Roger Neves. Um testemunho lindo, algo muito edificante para a sua vida. Amém?